Boa noite, que Jesus nos ampare, nos proteja. Começaremos agora, ou daremos início, exatamente ao capítulo 21 do livro A Caminho da Luz, a fim de que nós possamos, daqui a 4 capítulos, terminar a obra. Né? Boa noite, meus irmãos, Odília, Jorge, Lazarinho. Então, Jorge, que Jesus nos abençoe. Nós estamos já terminando a nossa obra e hoje nós vamos falar um pouco das épocas de transição. Existem alguns nomes nesse capítulo que Emmanuel, e eu não vou dar muita ênfase a esses nomes, e vamos tocando, né? Faltam 4 capítulos, como eu disse, nós estamos terminando a obra e a nossa proposta realmente está chegando ao fim em relação à obra, né? E depois podemos pensar em fazer um estudo de uma outra obra também, ou histórica, ou... Muito obrigado, meu irmão Fabrício. Então vamos dar início. Época de transição. Vamos lá com Emmanuel. Debalde, em vão, inutilmente, a dieta de Worms. Na realidade, essa dieta de Worms, que em 1521 condenou Lutero como herege, teve o objetivo de criar um certo movimento na Europa de paz entre protestantes e católicos, porque havia, a partir do movimento de Martinho Lutero, brigas violentas, né, guerras realmente, né, entre cristãos. Era a reforma religiosa, depois veio a contra-reforma. E nós vamos ver que em algum momento, quando surgem os protestantes e outros de outra linha, que nós vamos falar um pouco dos calvinistas também na França, que foi a partir da Suíça e entraram na França, teve aquela famosíssima, conhecidíssima noite de São Bartolomeu, em que os chamados huguenotes foram dizimados em 2 noites, milhares deles foram mortos a mando dos reis franceses, que eram católicos, né? E os huguenotes eram exatamente calvinistas, eram puristas também, depende do ponto de vista, né? Mas eram todos eles protestantes, que nós chamamos de calvinistas. E, evidentemente, o catolicismo absolutamente chateado, a liderança, né? Os reis católicos da França, da família dos Médici, resolveram realmente, por uma traição, atrair um líder deles, que era o Coni, e o Coni era o líder dos huguenotes, né? E acabaram realmente todos sendo mortos naquela famosa noite de São Bartolomeu, lá em Paris, na França, de uma forma geral, muita gente morreu. Ele chega a tocar nesse assunto também. E essa dieta de Worms, na realidade, que aconteceu em 1521, diz ele aqui, foi uma reunião, na realidade isso foi eu que busquei essa informação, de líderes políticos e religiosos, que ao final exigia que o rebelado Martinho Lutero renunciasse suas críticas, porque ele fez uma crítica e colocou exatamente numa das igrejas lá da Alemanha, a chamada 95 tese contra a Igreja Católica, dentre os quais, inclusive, a cobrança, ou melhor, a venda de indulgências, né, a venda de perdão. E, evidentemente, houve essa ratificação e o que aconteceu foi o rompimento definitivo. Mas essa tentativa de paz entre protestantes, seguidores de Martinho Lutero, e seguidores do Vaticano. E Emmanuel vai dizer, em 1521, condenaram Lutero como herege, levando-o a refugiar-se em Wurtemberg. E lá em Wurtemberg, as ideias de Martinho Lutero eram ideias libertárias. Ele procurava realmente analisar o Evangelho, mas propondo maior liberdade, menos aprisionamento a uma liderança que estava realmente irradiando a partir do Vaticano. Ele não concordava, principalmente por causa do comércio que estava fazendo em nome de Jesus, o mercantilismo, né? A venda de perdão, a venda das indulgências, né? E exatamente se ele bateu de frente e, de repente, alguns movimentos como essa aí, né, Concordata de Worms e outros que ocorreram, para pacificar os cristãos, né, da Europa. Porque essa ideia de Martinho Lutero, segundo Emmanuel,
ela se propagou com a velocidade de um relâmpago, ela se propagou com muita rapidez, porque o cristão estava saindo da Idade Média, então eles queriam liberdade, eles estavam tentando uma forma diferente de buscar o Evangelho. E estava sob a pressão da igreja de Roma, estavam querendo se libertar disso, né? Então a igreja começou a sofrer os golpes mais fortes, mais dolorosos. Eu estou lendo com Emmanuel aqui. Porque alguns príncipes ambiciosos da Alemanha se aproveitaram do movimento das massas, confiscando-lhes os bens preciosos. Então aconteceu também com esse movimento liderado por Martim Lutero, o confisco de muitos bens da própria Igreja Católica, lá na Alemanha. E eles aproveitaram, esses líderes, príncipes daquelas regiões lá da Alemanha, realmente aproveitaram a ocasião e o movimento dessa convulsão para assenhorearem-se de grandes quantidades de terras também e de bens da Igreja Católica. Numerosos camponeses empolgados pelos direitos do pensamento livre iniciaram grande campanha contra a igreja usurpadora, a Igreja de Roma, exigindo reformas agrárias, reformas sociais em nome do Evangelho. Esses camponeses que também foram agora contra a igreja, exigindo essas reformas agrárias e sociais, desagradaram em algum momento os príncipes e o próprio Martim Lutero. Lembre-se de que Emmanuel chega a citar que a reforma feita por Martim Lutero, embora tenha ocorrido num momento importante, mas ele acabou fazendo perseguições, ele foi muito violento. Para implantar a reforma, houve muita violência, inclusive contra os camponeses. Contra esses camponeses que exigiam essas reformas agrárias e essas reformas sociais em nome do Cristo. Então, o Lutero bateu de frente também contra ele. Eles faziam isso contra a igreja, porque a igreja era a grande senhora, dona das terras na Europa. Se faz um movimento contra a igreja, os príncipes tomam as terras, tiram da igreja, né? Tomam da igreja, que nem era da igreja, a igreja que usurpou tudo isso. Então, os príncipes da Alemanha tomam tudo aquilo. E os camponeses alemães também, eu falo Alemanha, na realidade não existia Alemanha, a Alemanha só surgiu em 1870. É para nós entendermos, é aquela comunidade ali da Prússia, né? Ou germanos. E aconteceu isso, os protestantes, a palavra protestante vem da ideia do protesto dos príncipes e daqueles alemães ali daquela região liderada por Martim Lutero. Então a palavra protestante surgiu por esses protestos e acabou ganhando força nesse movimento. Em 1521, ou de 1521 a 1555, os centros cultos europeus viveram momentos de angustiosas expectativas nos bastidores da tragédia religiosa. Mas depois da Concordata de Augsburg, instituiu-se um regime da mais larga tolerância. Na realidade, se de Worms era para condenar o herege Martim Lutero, houve tanta briga entre esses seguidores de Lutero e os seguidores do Vaticano, chamados os reformas, contra os católicos, que eles tiveram que fazer essa concordata para pacificar a briga entre protestantes e católicos. E foi nessa concordata de Augsburg que foi instituído, assinado realmente a possibilidade, isso em documento, né, de uma tolerância recíproca. Católicos respeitando os protestantes e os protestantes respeitando os católicos. E por isso que eles assinaram esse documento que é conhecido como Concordata de Augsburg. O direito do exame livre, porém, dividiu a reforma em vários departamentos religiosos de acordo com as orientações ou da própria orientação pessoal dos seus líderes, dos seus pregadores ou das suas conveniências políticas do meio em que viviam. Então era um movimento político também. Esse movimento liderado por Martim Lutero se transformou em um movimento político. Tanto é que nós vamos encontrar na Alemanha os protestantes, né, o protestantismo com os partidários dos princípios de Martim Lutero, mas não vamos encontrar lá na Suíça, exatamente, ou na própria França, o Calvino, fazendo o mesmo movimento com interesse político. Surge o movimento calvinista, né? E na Escócia também surge a igreja presbiteriana, também dentro da linha do protestantismo. E lá na Inglaterra, batendo de frente contra o Vaticano, surge um rei, né? Esse rei chamava-se Henrique VIII, né? E queira ou não queira, ele acabou levantando uma questão que se tornou-se muito grave, porque ele era um católico fervoroso, esse rei, e ele tinha um problema de um casamento, tinha separado, queria casar de novo, e a igreja não aceitava,
esse novo casamento, ele rompeu com a igreja porque ele queria casar e acabou realmente criando esse problema e criou a religião na Inglaterra. O Henrique VIII que criou a igreja anglicana. Então o Calvino na Suíça cria o calvinismo, né, a igreja do calvinismo, né, e o Henrique VIII cria agora exatamente a igreja anglicana na Inglaterra, que é muito semelhante ao catolicismo, mudou muita coisa não, mas rompeu com o Vaticano. E que até hoje, o que Henrique fundou como religião oficial do Estado inglês, existe até hoje, né? Como também os calvinistas. Quem são os calvinistas? Onde é que estão os calvinistas e os puristas ingleses? Estão hoje tudo nos Estados Unidos da América do Norte. Foram tudo para lá. Hoje estão praticamente lá, quase todos eles. Mas depois a gente vai falar um pouco isso nos próximos capítulos, quem são os americanos, etc., que é exatamente as almas dos antigos componentes do Império Romano que reencarnaram nos Estados Unidos para um processo de ressarcimento, resgate dos males que o Império fez para o mundo. Então tem muitos romanos reencarnados nos Estados Unidos hoje, daqueles antigos personagens do Império Romano. Bom, vamos lá, voltando a Henrique VIII, ele vai dizer que exatamente ele era um defensor extremado da fé católica, no começo, né? Por conveniência de caprichos pessoais, tornou-se o chefe do poder político, assumindo a direção da igreja anglicana, ele criou o anglicanismo. Na França, aí entra os huguenotes. Huguenotes quer dizer seguidores realmente de uma linha não católica, né? Puristas. Os puristas mais considerados puristas na Inglaterra, né? Os calvinistas na França, né? Os protestantes na Alemanha, mas tudo da mesma linha, contra o catolicismo. Então se encontravam muito bem organizados, mas surgem complicações de natureza política e o gênio despótico de Catarina, da família dos Médicis, né, que os Médicis inclusive nomeou vários papas que não eram sacerdotes. Então alguns como o próprio Leão X, né, e outros que surgiram que não eram religiosos, não eram sacerdotes, se tornaram papa por causa daquelas investiduras, né, os príncipes nomeavam e tal, não, vai ser papa, imagina, né, não tinha nenhuma vocação religiosa, não tinha nada, se tornava papa, né, e cheio de poder divino. Mas vamos lá, ele vai falar exatamente desse gênio despótico de Catarina, da família dos Médici, e ordena a matança de São Bartolomeu no intuito de eliminar o almirante Coligny. Na realidade, o Coligny, ele era líder dos calvinistas, dos protestantes ou dos puristas, digamos assim, né, nessa miscigenação na França. Porque na França não existia só calvinista, existia também protestante. Vindo da Alemanha, existiam também esses chamados puristas que foram para a Inglaterra, mas todos contra o catolicismo. E essa Catarina de Médici, ela ordenou de uma forma, foi uma traição, né? Ela traiu esse almirante para a França, nesse movimento aí, exatamente foi em 24 de agosto de 1572, quando esse movimento realmente, foram 2 dias, foram 48 horas, né, de massacre absoluto. E essa chamada reforma, ou os chamados protestantes, ou os puristas, ou os calvinistas, né, acabaram realmente sofrendo um revés, como diz Emmanuel, né, amargos reveses, né? Milhares deles foram mortos a mando de Catarina de Médici. Somente em Paris e subúrbios foram eliminados 3.000 pessoas só em Paris, isso em 2 noites, ou em 2 dias, porque duraram essa covardia dessa Catarina de Médici contra os calvinistas, os huguenotes, né, foram 48 horas, 3.000 pessoas só em alguns subúrbios, né, na antiga Paris, né, e na própria Paris. Os mensageiros do Cristo deploram tão dolorosos acontecimentos, trabalhando por despertar a consciência geral, arrancando-a daquelas alucinações de morticínio de sangue. Então imagina como é que estavam esses mensageiros do Cristo, vendo acontecer tudo isso, né? E como despertar essas consciências que estavam se embebedando no sangue do chamado herege, né? Como é que você poderia arrancar da alucinação esses falsos religiosos, esses falsos cristãos, porque eles matavam em nome do Cristo, matavam em nome da religião, nesse caso, em nome do catolicismo. Mataram os protestantes, os huguenotes, em nome do catolicismo, em nome da Igreja Católica. Eram reis católicos, Catarina de Médici era católica. Mas precisamos considerar que cada homem, como que cada coletividade, lembra Emmanuel, pode cumprir os seus deveres ou agravar as suas responsabilidades próprias na esfera de sua liberdade relativa. Nós temos liberdade de fazer o que quiser da nossa vida, é o que ele está dizendo para nós.
como indivíduo, Jorge, ou como componente de um grupo, ou seja, coletivamente nós somos responsáveis e, de alguma forma, nós somos responsáveis pela liberdade de fazer o que nós quisermos. Se houver desastres coletivos, essa coletividade, como eu disse, ex-personagens que compunham o antigo Império Romano, hoje estão nos Estados Unidos da América para resgatar, vamos dizer assim, para reparar os grandes males que fizeram durante muitos anos no Império Romano. Então eles voltam hoje, nesse momento, nós estamos vivendo um dos momentos mais importantes da história da Terra. Eu digo para vocês com toda a minha certeza, nós estamos vivendo um dos momentos mais importantes, um dos momentos mais cruciais, um dos momentos que Jesus fez uma previsão com uma precisão muito grande. Nós estamos vivendo um momento previsto pelo próprio Cristo há 2000 anos, quando ele falou de um Consolador, composto em um conjunto doutrinário, que é a doutrina espírita para nós, para rearrumar as diretrizes da Terra. Num outro capítulo, vamos falar aqui, se vocês nos acompanharem, vai ser gravado, evidentemente, o Emmanuel vai falar de uma terceira reunião dos espíritos angélicos, ainda não tinha, porque esse livro foi publicado em 1938. E Emmanuel faz uma previsão que ele teve informação das tradições, das histórias do mundo espiritual, de que a falange do Cristo, do qual o próprio Cristo compõe, né, os espíritos angélicos, do qual o Espírito compõe, estariam fazendo uma previsão para uma nova reunião que estaria para acontecer. Eu acredito, talvez depois da Segunda Guerra Mundial tenha ocorrido, eu não sei se já ocorreu também, porque Emmanuel, nesse, se não me engano, é o 23º capítulo, ele vai falar que estariam eles para reunir para decidir as diretrizes da Terra. De repente ele está vivendo com veio a Segunda Guerra Mundial, estamos vivendo com uma pandemia agora, as grandes revoluções, estamos vivendo a era da digital, a era em que nós estamos conversando assim com a velocidade de pensamento pela tecnologia, coisas fantásticas estão acontecendo no mundo. Isso com uma previsão, supervisão e com a coordenação do Cristo. O Cristo está, de alguma forma, realmente nesse momento crucial da transformação da vida na Terra. A Terra está vivendo os momentos mais importantes da sua transformação. E eu não digo que é transformação para pior, é transformação para muito melhor. Mas para isso, muitos espíritos rebeldes não vão voltar para a Terra, não vão conseguir reencarnar mais. Não sou eu que digo, Emmanuel faz isso, inclusive, essa afirmação nessa própria obra aqui, né? Vamos lá, ele vai dizer a Invencível Armada. O que é isso? Ele vai falar de um príncipe, né? Estava ligado também às famílias dos Habsburgo, ou estava ligado também àquele Sacro Império Romano, Germânico, né? Ele vai falar, nas lutas na Europa em todo o século XVI, longe de colimar um fim, dilatavam-se em guerras tenebrosas, mergulhando os povos do velho mundo num terrível círculo vicioso de reencarnações e resgates dolorosos. Como se não bastassem as guerras religiosas que trabalham ou que trabalhavam o organismo europeu desde muitos anos, surge a figura de um príncipe fanático, um príncipe cruel na poderosa Espanha, complicando a existência política das coletividades europeias. As lutas de Felipe II, sucessor de Carlos V, prendiam-se de algum modo aos problemas da reforma protestante. Mas, acima de tudo, colocava ele a sua ambição e o seu despotismo. Então, ele era um católico e, de alguma forma, ele estava muito insatisfeito com o que estava ocorrendo no movimento protestante e, evidentemente, na sua ambição, ele, no seu despotismo, né, e animado com algumas vitórias que ele teve com os turcos que tinham tomado, os otomanos lá, o Império Bizantino, né? Inclusive também algumas vitórias também com os muçulmanos, contra os muçulmanos, porque turco é uma coisa, muçulmanos são outra, árabe é uma coisa, turco é outra coisa, né? São outras culturas, são outras etnias. E ele procurou reprimir a liberdade política dos Países Baixos, lá na região da Alemanha, Holanda, aquela região ali, encontrando a mais heróica resistência. As suas atividades maléficas desse Felipe II da Espanha, mascaradas com a defesa do catolicismo, espalhavam-se por toda parte, obrigando o plano espiritual a coibir-lhe os imensuráveis abusos de poder.
Então a espiritualidade atenta com esse sanguinário rei católico, que era o comandante lá da Espanha, um homem totalmente perturbado, desequilibrado, matando, destruindo, sem nenhum tipo de razão, atividades que o Emmanuel chama de maléficas, mascaradas de defensor do catolicismo, a verdade é essa, né? Foi assim, olha só, a espiritualidade trabalhando. Por que esse cara está fazendo isso? De nossa espiritualidade? Por que esse cidadão está fazendo isso? Foi assim, diz Emmanuel, que havendo organizado a invencível armada, ele criou uma base de uma arma do continente europeu para dominar a ilha, que é a Inglaterra, né? A própria Inglaterra, a Grã-Bretanha, né? E que Emmanuel chama de invencível armada no ano de 1588, composta de... Aí Emmanuel faz questão de colocar que armada era essa, porque ele tinha que devassar o mar para chegar na Inglaterra, que a Inglaterra é uma ilha, né? Aí, exatamente, ele vai falar de 2.000 canhões, estavam compostos cada navio, equipado com 2.000 canhões, e no conjunto dessa armada, 35.000 homens. Sabe para quê? Atacar a Inglaterra, sem nenhum motivo, né? E diz aqui Emmanuel, sem motivo que justificasse semelhante agressão. O que aconteceu? Porque não havia motivo para ele pegar essa armada toda, né? Pegar esses cidadãos, essas armas todas poderosas para invadir a Inglaterra sem nenhum tipo de... alguma coisa que pudesse justificar esse tipo de procedimento militar, né? Aí a espiritualidade interferiu. Não precisou nem haver guerra. A espiritualidade acabou interferindo nessa esquadra, né? Destruindo totalmente essa esquadra, sabe como? A espiritualidade tem esse poder, né? Provocaram uma tempestade, aniquilou toda a esquadra sem chegarem na Inglaterra. A própria espiritualidade programou essa tempestade para destruir todo aquele aparato de guerra de Felipe II. Porque não justificava, naquele momento, esse tipo de situação. Essa visão sanguinária, né, desse príncipe totalmente aleijado da consciência, né? De conformidade com as providências do plano invisível, diz Emmanuel. Apenas quem é que chega na Inglaterra, desses que iam para guerrear? Quem é que chegou com essa tempestade? 35.000 homens, etc. Quem é que chegou lá? Quem é que aportou nas costas inglesas? Foram os espíritos pacíficos, compelidos pelas forças a participarem daquela armada, né, destruída, e que foram lá recebidos generosamente, encontrando uma nova pátria. Então, aqueles que foram para guerrear, os que sobreviveram, né, dessa tempestade no mar, chegaram na Inglaterra e acabaram abraçando a pátria inglesa, a ilha da Grã-Bretanha, como sua pátria. Então acabaram assumindo lá de forma amorosa, né, a pátria. Se Henrique VIII, que era aquele rei que criou a igreja anglicana, havia errado como homem, o povo inglês estava preparado para o cumprimento de uma grande missão, e ao mundo espiritual competia trabalhar pela preservação dos seus patrimônios de liberdade política da Inglaterra. Aí vai falar das guerras religiosas. A Europa, não obstante o amparo e a assistência dos abnegados mensageiros do Cristo, transportou-se ao século XVII no meio de lutas espantosas, agora agravadas com as tenebrosas criações do Tribunal da Penitência, que é o tribunal que matou muita gente, sobretudo na Espanha. Quase se pode afirmar, diz Emmanuel, que os únicos jesuítas dignos do nome de sacerdotes de Jesus foram aqueles que vieram para as regiões desconhecidas da América, dentre os quais ele, Emmanuel, que era o Manuel de Nóbrega, e José de Anchieta eram jesuítas, eram verdadeiramente sacerdotes, e que vieram com uma outra missão, porque os outros jesuítas lá da Europa, eles eram para matar, eles eram guerreiros, eram soldados, né? E é o que Emmanuel está dizendo aqui. Porque esses que vieram para cá, vieram com os deveres da fraternidade humana, porque a quase totalidade da Companhia de Jesus, no Velho Mundo, mergulhou num oceano de tricas e políticas, muitas vezes rematadas em tragédias criminosas. Então a Companhia de Jesus só fez o que não devia lá. As guerras de natureza religiosa estavam longe de terminar, dada a rebeldia de todos os elementos, e foi com penosos esforços que os emissários, que a espiritualidade superior, conduziram as coletividades europeias ao Tratado de Westfália, em 1648, consolidando as vitórias do protestantismo em face
das imposições injustificáveis do jesuitismo. Por que o jesuitismo? Porque foi exatamente os jesuítas que articularam a forma da aplicação do Tribunal da Inquisição. Eram soldados, realmente, eram perseguidores. Eles eram os mais importantes representantes, né? Além dos dominicanos, né? Eles eram os representantes realmente agindo em nome do Tribunal da Inquisição. A esse tempo, a França já se encontrava preparada para o cumprimento da sua grande missão junto dos povos. Sob a influência do plano invisível, criavam-se os serviços benéficos da diplomacia. Nos bastidores da sua política administrativa, firmava-se os princípios do absolutismo no trono, mas a sua grande alma coletiva, cheia de sentimentos e generosidade, já vislumbrava o precioso esforço que lhe competia no porvir. Está falando agora da França. Ao seu lado, aí vai falar agora da Grã-Bretanha, caminhava a passos largos para as mais nobres conquistas humanas. Da Grã-Bretanha, né, ele vai falar exatamente sobre a questão da ideia de democracia, de liberdade, a questão liberal. Extinta em 1603 a dinastia dos Tudor, voltando à Inglaterra, eleva-se ao trono o rei da Escócia, Jaime I. Esse Jaime I, desejando reviver os princípios absolutistas descendentes dos chamados Stuart, são famílias poderosas que chegaram à monarquia, chegaram reis e etc, e rainha, inaugurou esse cidadão aí, né? Ele acabou realmente, Jaime I, um período de muitas perseguições, e foi por causa disso, né, que acabou a Inglaterra encontrando mais liberdade política, quer ver? O qual foi intensificado por seu filho Carlos I, cujas disposições políticas se constituíam das mais avançadas tendências para a tirania, então um rei tirânico. Rompendo com o parlamento e dissolvendo vezes consecutivas, viu o povo da capital inglesa de armas na mão em defesa dos seus representantes, ensejando uma guerra civil que durou vários anos. Então houve uma guerra civil por causa dessa posição desse rei, esse nefasto dos Stuart, e o povo se rebelou, e só terminou essa guerra civil, porque houve essa guerra civil lá em Londres, né, com a ação de um líder, né, desses líderes revolucionários, chamava-se Cromwell, né, que de acordo com o parlamento estabelece a república, da qual se torna o chamado Lorde Protetor, esse Cromwell. Ainda ele, o Cromwell, também não era dos melhores representantes para essa democracia da Inglaterra, porque segundo Emmanuel, diz que ele era um espírito valoroso, mas ele tinha sede de poder, né? Ele chama de embriagado com o vinho sinistro do despotismo, era um despota, também era déspota, e foi também um ditador vingativo, fanático e cruel, mas ele foi chamado para tentar estabelecer democracia e se tornou um ditador. Depois da sua morte, em face da incapacidade política do seu filho, verifica-se a restauração do trono dos Stuart. O governo deste teria, porém, pouca duração, porque os ingleses, desgostosos com a administração de Jaime II, e no seu tradicional amor à liberdade, chamam Guilherme de Orange ao poder. Esse Guilherme nem era inglês, né? Era holandês. O parlamento redige a famosa Declaração dos Direitos, definindo a emancipação do povo e limitando os poderes reais, elevando-se ao trono Guilherme III com a Revolução de 1688, e o rei agora ficou só como figura de retórica até hoje. O rei perdeu o poder a partir dessa revolução, primeiramente liderada por Cromwell e depois com esse de Orange aqui, né? A Inglaterra havia cumprido um dos seus mais nobres deveres, consolidando as fórmulas do parlamentarismo, porque assim todas as classes eram chamadas à cooperação e fiscalização dos governos. Agora nós falamos uma coisa interessante, com essas guerras todas, com essas implantações de nações, com essas transformações religiosas, reformas religiosas, muitos seres humanos ficaram desprotegidos, nós chamamos assim, se tornaram refugiados, tinham que sair da Europa para ir para algum lugar. Para onde que eles vieram? Para a América. E Emmanuel vai lembrar disso, considerando o movimento das responsabilidades gerais e isoladas, o plano invisível, sob a orientação do Cristo, conduzia para a América, considerando a América do Norte, a América do Sul, de alguma forma geral, mas especialmente para a América do Norte, todos os espíritos sinceros e trabalhadores que não necessitassem de reencarnações ao mundo europeu.
onde indivíduos e coletividades se prendiam cada vez mais na cadeia das existências de provas expiatórias, porque eles estavam fazendo guerra o tempo todo. Aqueles que não estavam fazendo guerra estavam se refugiando nas terras americanas, né? Sobretudo, e repito, no hemisfério norte, lá na América do Norte. Para o hemisfério do Novo Mundo, afluíam todas as entidades conclamadas à Organização do Progresso Futuro. Emmanuel, no próximo capítulo, vai mostrar que há uma previsão da espiritualidade da América do Norte e da América do Sul, ou os povos americanos, dominarem o mundo. Aliás, não é por à toa também que acabaram elegendo, rompendo totalmente a tradição do tal do Vaticano, o tal do Papa, né? Criaram e deram um espaço para um Papa americano, um Papa vindo da Argentina. Isso está acontecendo também. E o Emmanuel, em 1938, está fazendo essa previsão. A força da América para o mundo. É isso que ele está, nos próximos caminhos, nós vamos entender melhor isso daí. Porque é a reencarnação desses europeus nessas regiões aqui. Muitas dessas personalidades haviam adquirido o senso da fraternidade e da paz depois de muitas lutas no antigo continente. Exausta de procurar a felicidade nos limites estreitos dos sentimentos exclusivistas, sentiam no íntimo as generosidades ou as generosas florações de reformas edificantes, compreendendo a verdadeira solidariedade na comunidade universal. Foi por essa razão que, desde os seus primórdios, as organizações políticas do continente americano se tornaram baluartes de paz e de fraternidade para a terra inteira. Baluarte, defesas, né? Verdadeiros panteões de defesa para a paz no mundo, dentro do princípio de fraternidade para o nosso planeta. É o que Emmanuel está dizendo. O continente americano, quando ele fala continente, se tornaram, né, as organizações políticas se tornaram essa referência e a defesa da paz, da fraternidade para a Terra. É que a permanência no seu solo e nas luzes ocultas no seu clima social era considerada por todos os espíritos como uma bênção de Deus em face das sucessivas inquietações europeias. Então, esse novo mundo, que foi ocupado primeiro pelos espanhóis, na América do Norte, depois pelos portugueses aqui na América do Sul, essas novas terras descobertas, exatamente dentro da programação do Cristo, é para, de alguma forma, dentro dessa organização, propor a fraternidade, dentro desse princípio de paz, que será possível. E vai partir exatamente dos americanos. Quando eu falo americano, nós somos americanos do Sul. Eles lá do Norte são americanos do Norte. Os enciclopedistas. Eu falo agora dos enciclopedistas. O século XVIII inicia-se entre as lutas igualmente renovadoras. Mais elevados espíritos da filosofia e da ciência reencarnados particularmente na França iam combater os erros da sociedade e da política, fazendo balançar ou sossobrar os princípios do direito divino, em nome do qual se cometiam todas as barbaridades. É muito interessante que esses enciclopedistas bateram de frente com esse tal princípio do direito divino. Sabe o que é isso? O rei estaria lá por vontade de Deus. Ninguém podia contrariar essa condição de direito divino. O rei adquiriu esse direito divino de ser o representante de Deus na Terra, e tudo que ele fizesse está certo, porque ele é o representante legítimo de Deus. Então você cria exatamente esse direito divino para os reis. Aliás, esse direito divino existe até hoje. Nós vamos ver, por exemplo, na figura do próprio Papa. O Papa, de alguma forma, acabou pegando esse princípio de direito divino como fosse o representante único e legítimo de Deus na Terra. Isso está dentro desse princípio ou legitimando esse princípio de direito divino. E já traz lá dos reis, né? Porque o Papa, queira ou não queira, acaba sendo um monarca, né? E tem um império nas suas mãos de bilhões de seres, né? Então esse direito divino é você colocar ou investir o ser humano, um ser humano falível, com poderes divinos, ou seja, ele é realmente, por vontade de Deus ele é rei, por vontade de Deus ele é Papa, por vontade de Deus ele é o comandante dessa comunidade, é intocável o que ele diz, realmente é verdade, e vê aquela questão, se lembra? Da infalibilidade papal, etc. Isso é muito... Por exemplo, os sultões, muitos países teocráticos, né? Existem vários, os muçulmanos têm aqueles religiosos lá que se tornam os ayatollahs. Na realidade também eles estão dentro desse princípio do poder divino.
Eles são representantes de Deus. Então, isso é complicado, né? E, na realidade, os enciclopedistas vieram bater de frente contra isso. Os iluministas, lembre-se, né? O iluminismo, o que é isso? Não faz sentido você, um ser humano, sendo realmente representante de Deus, seja na monarquia ou seja na igreja, não faz sentido isso. É isso que os iluministas vieram fazer. Iluminar a consciência. Iluminismo vem de iluminar a razão, né? Botar luz na razão, vamos raciocinar, vamos iluminar a fé também. A fé é muito irracional. Voltando aqui, vamos encontrar nessas pleiades de reformadores alguns nomes que ele dá aqui que são veneráveis para nós espíritas também, são muito importantes para nós. Voltaire foi um deles, Montesquieu foi outro, Jean-Jacques Rousseau foi um outro, o D'Alembert, o Diderot, o Quesnay. São grandes nomes, são veneráveis vultos reformadores, enciclopedistas ou iluministas que acabaram com essa fantasia, com essa fanfarra de botar exatamente dentro de um princípio divino, um homem cheio de poder, ou na monarquia, criar exatamente todos esses aparatos de que eu falo é lei, você tem que fazer, se não fizer morre. Suas lições generosas repercutem na América do Norte como em todo o mundo. Entre as cintilações ou entre cintilações do sentimento e do gênio, foram eles os instrumentos ativos para o mundo espiritual, para a regeneração das coletividades terrestres. Olha só que interessante. Cintilações, né, pelas ideias desses grandes nomes que eu citei agora, né, com Emmanuel, eles acabaram sendo instrumentos de ação, o que ele chama de instrumentos ativos, para que o próprio mundo espiritual pudesse insuflar por ideias, por pensamento, por telepatia, digamos assim, alguns líderes, sobretudo na América do Norte, para que nós pudéssemos buscar o verdadeiro sentido de liberdade, de democracia. Historiadores, e são aqueles sempre inveterados e com ideologias estranhas e sempre ligados às suas mesquinhas ideologias, e Emmanuel faz essa crítica aqui. Historiadores, há que numa característica mania de sensacionalismo, não se pejam de vir a público asseverar que esses nomes que eu citei, né, Diderot, D'Alembert, Rousseau, Voltaire e outros, né, estivessem realmente a soldo de Catarina, que era uma rainha, né, Catarina II da Rússia, né, e dos príncipes também da Prússia, ou seja, germânicos, contra a integridade da França, ou seja, é como se fosse um complô contra a própria França, esses pensadores para destruir a monarquia francesa. Mas semelhante afirmativa representa injúria e calúnia, que apenas afetam os que a proferem, porque foi do sacrifício desses corações generosos, desses vultos maravilhosos, um Voltaire, né? Aliás, tem uma frase interessante que ele disse que eu não aceito nenhuma coisa que me dizeis, mas defenderia até a morte o vosso direito de dizê-lo. Não tem coisa mais extraordinária de falar, você pode dizer o que você quiser, ainda que eu não aceite, mas você tem o direito de dizer. Claro, isso é o respeito ao indivíduo, né? E o Voltaire tinha muito dessa frase também. E parece que é dele também, dizendo que não acreditava no Deus criado pelo homem, mas naquele Deus que foi o criador do homem. Parece que é uma frase atribuída também a ele. Mas, de qualquer maneira, foram grandes homens, sem dúvida nenhuma. E ele vai dizer isso, né, o Emmanuel. As ideias nobilitantes dos autores da enciclopédia, esses iluministas que eu citei e outros, e das novas teorias sociais, haviam encontrado o mais franco acolhimento nas colônias inglesas, que foram aqueles puristas, né, os puritanos que foram para a Inglaterra, formando exatamente as primeiras bases da comunidade norte-americana. Então, lá na colônia inglesa da América do Norte, organizadas e educadas no espírito de liberdade, da pátria, do próprio parlamentarismo, né, que foi imposto depois de tirar o poder do rei lá na Inglaterra a partir de Cromwell e com o de Orange lá, o grande holandês lá. O mundo invisível aproveita desse modo a grande oportunidade, deliberando executar nas terras novas os grandes princípios democráticos pregados pelos filósofos e pensadores do século XVIII. Interessante que a Revolução Americana, né, que a liberdade americana, ela precedeu a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso, ela só aconteceu por inspiração também do que os colonos ingleses na América do Norte fizeram, influenciaram os europeus, né? Então acabou sendo um pouco, embora os pensadores eram da França, esses nomes que eu citei praticamente eram franceses, né? E enquanto a Inglaterra
desrespeita para com as suas colônias o grande princípio, por ela própria afirmada, de que ninguém deve pagar contribuições sem a ter votado, é a lei da liberdade, a lei da democracia, né? Os americanos resolvem proclamar a sua independência política. Isso aconteceu em 4 de julho de 1776, organizando-se exatamente o que eles chamam de a Grande Constituição da Filadélfia, que é um modelo extraordinário dos códigos democráticos até atuais, né? Então, aquela colônia inglesa que foi para o hemisfério norte, na América do Norte, eles perceberam bem a importância da democracia, a importância de celebrarem exatamente a emancipação a partir dessa organização, dessa Constituição da Filadélfia, né? E acabaram influenciando também grandes líderes, como eu disse, na própria França. Porque, queira ou não queira, a Revolução Francesa também criou uma base de um processo de transformação, de uma revisão de comportamento político no mundo inteiro, com uma influência muito grande, mas influenciada pela Revolução, ou pela liberdade, ou pela libertação americana. E isso tudo lembrando que ocorreram em função das ideias dos iluministas, dos grandes pensadores que reencarnaram na França, muitos deles na França, com novas ideias no campo social, no campo político também, poder realmente nós buscarmos a nossa emancipação, a nossa liberdade, né? Organizando exatamente, através dessas documentações, dessas constituições, princípio de liberdade, princípio em que eu posso realmente votar, ser votado, mas liberdade verdadeira, não essas que por aí se diz que é e que não é, é tudo mentira, né? Eu vou ficar por aqui, na próxima semana, ou quarta-feira, eu vou falar da Revolução Francesa, entrar um pouquinho mais em relação ao que foi a Revolução Francesa, porque ela surgiu depois da Revolução Norte-Americana, né? Que eu disse que foi influenciada pelos iluministas, né? E como isso foi importante, né? O Emmanuel vai falar das épocas sombrias dessa Revolução Francesa, que teve muito exagero, vai falar um pouco de Napoleão Bonaparte, lembrando que se Maomé ele teve exatamente uma missão de restaurar o cristianismo na Ásia e falhou, era um grande médium. A ideia que a espiritualidade tinha em Maomé era, olha, meu irmão, restaure o evangelho porque os infiéis estão aqui na Europa. Os infiéis estão na igreja de Roma. Então, tente lá levar para a Ásia, para o Oriente, a ideia restaure o evangelho na sua pureza. E ele reencarnou, pobre, casou com uma pessoa rica, ficou rico, esqueceu o seu compromisso, ainda com a mediunidade confusa, cheio de confusão, escreveu o seu livro, cheio de contradição, e criou exatamente esse movimento que nós infelizmente conhecemos hoje, que é o islamismo. Infelizmente. Ele veio com a missão, o Maomé, e falhou na sua missão. E Napoleão Bonaparte, depois da Revolução Francesa, veio também para restaurar, para criar uma base social para a vinda do espiritismo, e também falhou. 2 missionários que reencarnaram com uma missão, vieram com um mandato de, olha, vocês têm essa responsabilidade, e falharam. É assim, a vida é assim, se não vigiarmos, nós caímos. E nós podemos ter 10 quilômetros para andar. Se eu falhar nos últimos centímetros, antes de chegar aos 10 quilômetros, eu realmente vou perder os outros quilômetros, porque eu tenho que estar vigilante o tempo todo. Aqui na Terra, né? Em nome do Cristo, eu tenho que estar permanentemente atento com aquilo que eu penso, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu sinto, utilizando a minha vontade para direcionar sempre para o bem, em nome do Cristo e em nome dele. Nós damos por encerrado, agradecendo aí a presença de todos. E na próxima semana vamos falar um pouquinho da Revolução Francesa. Isso é Emmanuel, não sou eu estou apenas lendo, estou conversando com vocês, lendo Emmanuel na minha frente, aqui no computador. Uma boa noite, um bom sábado, um ótimo domingo para todos vocês, tá ok?